Graça e paz a todos, muito boa tarde. Nós estamos aqui para comunicar à igreja sobre algo que Deus colocou no meu coração a respeito dessa situação que estamos vivendo não só no Brasil, mas também no mundo todo, que é sobre o coronavírus. Nós temos aí um ato do nosso governador a respeito disso. Em todo o Brasil as autoridades estão se posicionando, pedindo aí à população que previna-se fazendo determinados atos, e é por isso que nós estamos aqui para falar com você, amada igreja. Primeiro, nós vamos nos pautar em 3 requisitos: o requisito legal, o requisito prudencial e o requisito espiritual. Primeiramente, com relação ao quesito ou requisito legal, nós temos que dizer que existe um ato do nosso governador Marcos Rocha, dizendo o que devemos e não devemos fazer para a prevenção desse coronavírus. Graças a Deus, no nosso estado, hoje mesmo saiu uma nota dizendo que não temos nenhum caso confirmado, mas temos muitos casos suspeitos. Inclusive em Ji-Paraná, nós temos 5 casos suspeitos. Louvamos a Deus por não haver ainda confirmação, mas temos que nos ajudar e prevenir para que esse suspeito, realmente vamos orar, inclusive, para que não venham se confirmar, e se houver confirmação desses suspeitos, que nós possamos nos prevenir para não aumentar o número de casos. O ato do nosso governador, que é o requisito legal, ele diz que em lugares onde existam de 100 ou mais pessoas não devem se reunir. Também diz nesse ato, dentre outras coisas, que quando estivermos junto em público com outras pessoas, devemos obedecer o limite de distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa até a outra. Com relação ao primeiro questionamento aí do governador, com relação ao número de pessoas, nossa igreja não se enquadra, porque nós não temos 100 ou mais, o nosso, no caso, fica menos. Porém, com relação ao distanciamento, nós temos que obedecer, porque aí não fala em número, fala em quantidade, qual for a quantidade de pessoas, temos que obedecer esse distanciamento de pelo menos 1 metro de uma pessoa para a outra. O segundo requisito é o requisito prudencial. E aí nós temos que analisar o seguinte: mesmo estando em menos número, nós temos que ser sábios e prudentes e ter bom senso. Inclusive a Bíblia nos diz que temos que ser assim. O que quer dizer isso? Mesmo em menor número, será que ao chegarmos na igreja nós vamos obedecer os requisitos legais de distanciamento? E outra coisa, as pessoas que estão junto com a gente, será que elas não estão enquadradas no grupo de risco maior de 60 anos ou mais, que tenham filhos com menos de 1 ano, que sejam lactantes, grávidas, também pessoas com problemas respiratórios, e essa do problema respiratório, muitas e muitas pessoas possuem. Então, nós nos prevenindo, nós fazendo nossa parte, estaremos abençoando a vida do nosso próximo e a nós mesmos. Inclusive, a palavra de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o seu próximo como a si mesmo. Como que nós podemos amar nosso próximo se a gente não age com atitudes que venham a amar realmente e beneficiar o nosso próximo? E o terceiro requisito é o requisito espiritual, onde eu falei com Deus, orei, tenho orado e Deus colocou no meu coração essa decisão que eu estou aqui para comunicar a você, amada igreja. Juntando a espiritualidade, que é a conversa com Deus, as orações, também a prudência e também a legalidade. Baseado nesses 3 pontos, nesses 3 requisitos, nós estaremos suspendendo todas as atividades presenciais da nossa igreja, inclusive os cultos aos domingos. Então, nos próximos 2 domingos, nós não estaremos realizando o culto presencial. Isso não quer dizer que a igreja está fechada, porque o prédio da igreja fecha, mas a igreja continua aberta, porque a igreja somos nós. Então, o local onde nos reunimos como igreja estará fechado para as atividades presenciais. Porém, nós continuamos como igreja em oração,
continuamos como igreja conectados no Senhor. Inclusive, nos 2 próximos domingos, no mesmo horário do nosso culto, às 18 horas, eu estarei postando para vocês online uma pregação, uma palavra vinda do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas. Então, amados, vamos aproveitar esse momento de reclusão no sentido de ficarmos em casa. Porque não adianta suspendermos as atividades presenciais da igreja e irmos para cinema, para lanchonete, passear, que não é esse o intuito. O intuito é de ficarmos em casa, obedecermos a Deus em primeiro lugar e obedecermos a lei do homem, que também é bíblico. Porque o Senhor diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando nós obedecemos, inclusive, as leis dos homens, nós estamos obedecendo a Deus, porque Ele diz que temos que obedecer à lei dos homens. E vamos aproveitar nesse final de semana e no próximo, para podermos estar em oração, em consagração. Se você pode jejuar, jejue. Vamos orar por essa situação que temos passado, por esse vírus que surgiu no nosso mundo, no nosso Brasil, para que realmente Deus esteja exterminando essa doença do nosso meio. E vamos aproveitar para orar por toda a situação complicada que o nosso Brasil tem vivido também, tem passado. Corrupção, pessoas querendo destruir o grupo pacífico do nosso Brasil, a pobreza, falta de emprego. Vamos orar por todas as situações que estão assolando a nossa nação. E vamos orar por todas as nossas autoridades. Após essas 2 semanas, esses 2 domingos, eu estarei comunicando a todos novamente quais serão as próximas atitudes. Se retornaremos normalmente às atividades presenciais ou se ainda permaneceremos mais algum tempo suspensa essas atividades presenciais. Mas vamos fazer tudo com prudência, sabedoria, espiritualidade e confiando que Deus já está agindo e tudo isso vai passar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.